Então, aqui, pessoal, eu já adiantei a 11ª carreira. Eu havia parado na 10ª, onde nós tínhamos aqui, ó, as 3 correntes de separação. O ponto alto em relevo, as 3 correntes de separação, tá? Até aqui na minha marcação. Da marcação em diante, eu voltei aqui a diminuição, né, para 2 correntes. Nessa 11ª carreira, eu fiz uma modificação aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu não queria que ficasse, assim, muito longa as correntes, então eu fiz essa modificação aqui no meio. Então, vocês vão iniciar aqui, ó, o trabalho de vocês, no primeiro lequinho, com uma corrente só de separação no leque. Esses 2 leques aqui, ó, centrais, com uma corrente só de separação. Aqui são aqueles pontos de referência, onde aqui nessa parte eu não tenho os aumentos. Então, fiz aqui, ó, o primeiro leque, uma corrente de separação. Fiz aqui, ó, direto, acabei o leque, direto o meu ponto alto em relevo, acabei o ponto alto em relevo direto dentro do leque. Aí, o outro lequinho com uma corrente. Aqui ainda, o ponto alto em relevo, sem corrente de separação. Comecei direto aqui o outro lequinho. A partir daqui, eu já tenho aquelas 3 correntes, ó, da carreira anterior, da 10ª carreira. Então, aqui eu fiz essa modificação. Eu continuo com as 3 correntes, porém, aqui eu faço um ponto alto antes do ponto em relevo, uma corrente de separação, outro ponto alto depois do ponto em relevo e 3 correntes novamente. Então, isso aqui, ó, eu trabalhei toda a minha volta até aqui no lugar onde eu tenho que começar a diminuição. Então, essa parte aqui da volta, até aqui, ó, na minha marcação, eu tenho as 3 correntes, ó, até aqui na minha marcação. Eu tenho as 3 correntes, um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto, ó. Um ponto alto antes do ponto em relevo, uma corrente, o ponto alto depois do ponto em relevo. 3 correntes, o meu leque. A partir daqui, o trabalho é o mesmo, o que modificou foram as correntes, que aqui são 2. Então, essas 2 correntes acompanham as 2 correntes da carreira anterior. Na carreira anterior, eu tinha 2 correntes, o ponto alto em relevo, 2 correntes. Aqui, eu continuo, então, com 2 correntes e apenas fiz a modificação igual lá atrás. O ponto alto, antes do ponto em relevo, uma corrente de separação, o ponto alto depois do ponto relevo, 2 correntes novamente, o leque. Todos os lequinhos com 2 correntes de separação. Então, eu fiz isso aqui a volta toda. No lugar aqui onde eu tenho as 2 correntes na carreira anterior, eu tenho as 2 correntes aqui também, tá? E nessa parte aqui, onde eu tinha as 3 correntes na carreira anterior, aqui são 3. Então, eu acompanhei a volta toda fazendo esse trabalho, acompanhando as correntes da carreira anterior. Então, até no aumento do início, até no meu aumento, 3 correntes. Do meu aumento em diante, 2 correntes. E o ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto e 2 correntes. Então, eu fiz isso a minha volta toda. Quando eu cheguei aqui do outro lado, onde termina aqui, ó, o meu aumento, até aqui, ó, eu trabalhei com as 2 correntes de separação. Aqui está a minha marcação. A partir daqui, eu já volto para as 3 correntes. O ponto alto, antes do ponto em relevo, a corrente de separação, ponto alto depois do ponto em relevo e as 3 correntes, e vim até no final. Aqui no final, onde eu não tenho aqui o meu aumento, então, até aqui, ó, eu tive o meu aumento, aqui eu ainda tenho o meu aumento, que são as 3 correntes. Então, aqui ainda eu continuo, ó, com as 3 correntes. Deixa eu ajeitar meu fio, que tá todo enroscado. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui, ó, antes do ponto alto, em relevo, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, depois do ponto em relevo, outro ponto alto. Novamente, as 3 correntes. Agora, eu venho aqui dentro do meu lequinho. Esse aqui é o último leque. Então, eu não vou ter aumento nenhum aqui no finzinho do meu leque. 2 correntes de separação. 3 pontos altos, novamente. E aqui eu já venho direto e encerro a minha carreira, ó. Então, aqui é aquela parte que eu não tenho meu aumento.
eu já venho aqui, ó, direto e faço o ponto alto em relevo. Então, a única modificação é aqui, tá, pessoal? Esses 3 pontos, eles continuam os 3 pontos altos, ó, em relevo. Eu não tenho corrente e não tenho essa modificação. Essa modificação é daqui pra lá, tá? A hora que eu começo os meus aumentos. Então, essa parte onde eu não tenho aumento, continua tudo igual, ó. Sem aumento nenhum e os pontos seguem em relevo. Então, fiz o meu ponto em relevo, venho aqui e encerro a minha carreira. Vou caminhar com o meu fio até chegar no meinho do meu leque e vou iniciar aqui a próxima carreira de leques. Então, subo as 3 correntes, faço os 3 pontinhos altos, faço uma corrente apenas de separação, que esses 2 leques aqui iniciais é uma só, e termino aqui o meu leque. Então, venho aqui, termino o meu lequinho. Terminei o lequinho, eu já vou laçar a agulha e vou vir direto aqui no meu ponto em relevo. Aqui eu não tenho aquela modificação. Já laço a agulha direto e venho para o próximo, que aqui eu estou na parte que não tem os aumentos. Venho aqui fazendo os 3 pontinhos altos, 2 correntes de separação e os 3 pontinhos altos. Aqui ainda estou naquele ponto, ó, onde eu não tenho o meu aumento. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui e faço o meu ponto em relevo. Laço a agulha e vou direto no próximo leque e faço o outro leque. Então, a partir agora aqui desse leque em diante é que nós vamos ter o lugar dos aumentos e vamos, então, trabalhar a 12ª carreira, ó. Então, aqui, pessoal, fica assim, ó, essa parte todinha, ó, ela não tem aumentos, tá? Segue os pontos em relevo. Eu vou começar a outra carreira, vou ver como que vai ficar bom aqui, que pontos que eu vou empregar nela e já volto mostrando pra vocês. Pessoal, ó, eu comecei, essa 13ª carreira, ó, eu havia parado aqui, né, a explicação pra vocês. Aqui é o lugar dos meus aumentos. Então, aqui o que que eu fiz, ó? Eu vou continuar com esse ponto em relevo. Eu vou pegar aqui agora esses 2 pontos em relevo, ó, tá? Então, vou explicar o que que foi que eu fiz. Eu fiz aqui, ó, 4 correntes, peguei um ponto aqui alto em relevo, fiz outro ponto, coloquei uma corrente de separação e vim e fiz outro ponto em relevo. 4 correntes e vim pro leque. A mesma coisa, ó. Fiz o leque, desci 4 correntes, vim aqui nesse ponto da carreira anterior, peguei ele em relevo, fazendo ponto alto, uma corrente também de separação, acompanhando aqui, ó, a carreira anterior, e outro ponto em relevo, 4 correntes o leque. Então, aqui, eu vou explicar, porque eu quero que vocês entendam. Eu quero que esses pontos aqui, ó, subam retos. Eu não quero que eles se abram. Então, como eu quero que eles subam retos, eu coloco apenas uma corrente de separação. E aumento as correntes aqui. Aqui na anterior eu tinha 3 correntes, aqui eu tenho 4. Se eu colocasse 3 correntes aqui, fizesse o ponto alto e 2 correntes, aumentasse aqui, ó, para 2 correntes de separação e o ponto alto e viesse e fizesse 3 correntes, o que que ia acontecer? Aqui ele ia começar a abrir, a se formar tipo um V. Esses pontos aqui, ó, eles iriam se abrindo a cada carreira, mas não é isso que eu quero. Como eu quero que eles subam retos para poder trabalhar a execução depois das carreiras posteriores aqui dentro, eu vou precisar de um espaço, mas eu quero que ele fique reto, eu não quero que ele vire um V. Então, eu aumento as correntes aqui e diminuo a quantidade aqui. Então, eu continuo com uma corrente aqui dentro. Espero que vocês estejam entendendo. Então, se eu quisesse que ele virasse um V aqui, que os pontos aqui fossem se abrindo, eu iria continuar com 3 correntes em todas as carreiras e aqui dentro eu iria a cada carreira aumentar um ponto. Então, aqui ficaria 2 pontos dentro aqui, entre um ponto alto e outro, e as 3 correntes aqui. Na outra carreira, eu faria 3 correntes, o ponto alto e 3
correntes de separação e o ponto alto. Na outra, 3 correntes, o ponto alto, 4 correntes. Tá, pessoal? Então, ele iria virando um V. Ele iria abrindo, porque a quantidade de pontos que eu tinha aqui dentro seria maior, que eu teria aqui dentro. E aqui, eu continuaria com as 3 correntes. E aqui, eu iria formando um V, tá? Então, no caso aqui, eu quero que ele suba reto esses pontos. Então, eu aumento as quantidades aqui, ó, das correntes aqui. E aqui, eu mantenho apenas um ponto de separação entre um ponto e outro. Então, eu vou trabalhar, ó, dessa maneira, até lá no lugar da minha diminuição. Na minha diminuição, eu vou diminuir os pontos também. Então, eu vou vir trabalhando aqui, ó, o leque em cima de leque, fazendo aqui os meus 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Vou fazer novamente, ó, 4 correntes, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou pegar ele em relevo, e vou fazer o ponto em relevo. Uma corrente apenas de separação, igual na carreira anterior, pego o próximo ponto aqui em relevo, faço as 4 correntes, e venho e termino aqui o meu lequinho. Faço outro lequinho em cima do leque da carreira anterior. As 2 correntes de separação, e vou trabalhar assim até no lugar da minha diminuição. Lá na minha diminuição, eu tenho uma quantidade menor de correntes. Ó, 3, 4, deixa eu ver onde está a minha marcação, ainda tá meio longe. Fiz as 4 correntes, vou laçar aqui a minha agulha, venho no primeiro ponto, pego ele aqui por baixo, fazendo o relevo. Uma corrente apenas de separação, venho no próximo ponto, pego ele aqui em relevo também. 4 correntes, venho dentro do leque. Eu vou fazer isso aqui até chegar aqui na minha marcação da diminuição dos pontos. Então, aqui do início até chegar na marcação, eu estou naquela parte dos aumentos, tá, pessoal? Da marcação para baixo é a parte da diminuição dos aumentos. Porém, eu tenho aumentos também na parte da diminuição, porque conforme eu trabalho cada carreira, o meu trabalho ele vai ficando maior e eu vou precisando de aumentos também. Então, a referência aqui, ó, da marcação é para vocês não se confundirem, que aqui é a parte onde iniciou o aumento. Lá eu tenho a diminuição. Eu vou chegar até na diminuição e volto mostrando. Pessoal, ó, da minha diminuição, ó, no rumo da minha marcação. Então, aqui, onde eu tinha 3 correntes na carreira anterior, eu tenho 4 nessa daqui agora, antes do ponto alto e depois desse outro ponto alto. Nessa parte da diminuição, aqui, ó, eu tinha as 2 correntes. Então, agora eu vou ter 3, eu vou aumentar uma, ó, 2, 3, e vou vir aqui, ó, fazer o ponto alto em relevo, uma corrente de separação, novamente o ponto alto em relevo. Então, eu estou acompanhando os meus aumentos na parte da diminuição também, tá? Pra poder o meu trabalho não repuxar. Então, até aqui, na carreira anterior, eu tinha 3 correntes, aqui, nessa eu já tenho 4. Na parte da diminuição, eu tinha 2, aumentei para 3. Então, agora eu venho circulando até chegar na minha marcação do lugar dos aumentos. Então, essa parte da diminuição, eu vou fazer as 3 correntes, pegando ali os pontos em relevo, uma corrente de separação entre os pontos, e vou até do outro lado, até chegar na minha marcação dos aumentos. Aí, lá onde eu chegar na marcação dos aumentos, eu volto a trabalhar as 4 correntes. Tá bom, pessoal? 3 correntes, e venho aqui fazendo leque. Por isso que eu disse pra vocês sempre olharem na carreira anterior, tá? Porque no lugar dos aumentos,
onde eu tenho 2 correntes, eu vou ter 3. Então, se na carreira, eu tô trabalhando essa carreira, na anterior eu tinha 2 correntes, aqui eu vou ter 3. Eu tinha 1, eu vou ter 2. Eu tinha 3, então na outra eu vou ter 4, tá? Sempre acompanhe os aumentos assim. Então, aqui eu vou fazer até lá na minha marcação as 3 correntes, o ponto em relevo e novamente uma corrente de separação entre os pontos em relevo. 3 correntes e venho para o próximo leque. E faço aqui o meu leque. Então, eu vou até do outro lado, lá na minha marcação, fazendo aqui as 3 correntes agora. E quando eu chegar lá na minha marcação do aumento, eu já vou voltar para 4 correntes. Aqui, pessoal, ó, já cheguei no fim da carreira, mas eu vou explicar para vocês, ó. Trabalhei até aqui no rumo da minha marcação com as 3 correntes de separação. Então, na carreira anterior, onde tinha 2, aqui eu tenho 3. Cheguei aqui, ó, no lugar, tá, dos meus aumentos, onde eu tinha 3, eu tenho 4, tá? E vim até no final fazendo as 4 correntinhas. Cheguei aqui no final, aquele último lequinho meu, onde aqui não tem a corrente de separação, tá? Aqui, ó, fiz o primeiro lequinho, até aqui eu tinha as 4 correntes. A partir desse lequinho aqui, ó, eu já não tenho, e aqui também é uma corrente só de separação. Já laço a agulha, venho direto aqui, ó, no ponto em relevo, porque nessa parte não tem modificação. E encerro aqui a minha carreira. Caminho com o meu fio até no meio aqui do outro lequinho. E começo o meu lequinho. Ai, perdão, pessoal, aqui ainda tem as 2 correntes de separação, ó, tá? É aqui que não tem. Já estou até me confundindo. Então, até aqui, ó, as 4 correntes, o último lequinho é as 2 correntes de separação. A partir daqui, ó, quando começa aqui os 3 pontos de referência, que são os pontos em relevo, eu terminei o leque, ó, eu já venho direto no ponto. Esse leque e esse, que são os 2, ó, iniciais, desde lá do começo, ó, como eu disse pra vocês, é que tem uma só corrente de separação. Então, eu subo as 3 correntes, começo novamente aqui o meu lequinho, e uma corrente apenas de separação, volto no leque, termino aqui o meu lequinho, e vou fazer essa parte minha aqui que não tem os aumentos, tá? Então, eu já laço aqui a minha agulha, deixa eu ver, não, falta um ponto. Terceiro ponto, já laço aqui a minha agulha e venho aqui pegando o meu ponto em relevo. Então, eu fiquei aqui com um lequinho, ó, com apenas uma correntinha de separação. Aqui, direto, ó, não tem corrente nenhuma de separação. Venho e faço o meu leque. Então, nessa parte, todo fim de carreira que vocês vão iniciar a próxima carreira, vai ser sempre essa repetição. Uma corrente de separação. E termino aqui o meu lequinho. Então, nessa parte não tem aumentos em lugar nenhum, tá? Ela segue reta, ó. Terminei aqui o segundo lequinho com uma corrente de separação. Continuo aqui, ó, na sequência, pegando o ponto em relevo. E já venho direto dentro do meu leque, fazendo o outro leque. E agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar seguindo os aumentos. Então, aqui eu já tenho 2 correntes, ó, de separação no leque. E vou trabalhar seguindo os aumentos. Então, se na carreira anterior eu tinha 4 correntinhas e o meu ponto, então, agora eu vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó. E vou pegar o meu ponto em relevo, vou fazer apenas uma corrente. Vou vir de novo aqui e vou pegar o ponto em relevo. 5 correntes novamente. Vou lá dentro do meu lequinho e vou dar a sequência aqui dos meus leques. Então, eu vou seguir os meus aumentos fazendo 5 correntes e vou olhar se tá bom. 2 correntinhas, porque às vezes não precisa de aumento. Como lá no início, eu tive aquelas 3 carreiras repetidas sem aumento. Então, é sempre bom a gente fazer, abrir o trabalho e olhar e ver como que tá ficando, tá? Eu vou olhar aqui, ó, 5 correntes, pessoal, ó, está bom, tá?
Ó, lembrando, pessoal, que aquela corujona que tá na foto é diferente dessa, tá? Naquela corujona da foto eu não tive essas carreiras, eu estou fazendo aqui diferente, tá? Lá era uma medida que é outra. Porém, se eu quisesse fazer aquele modelo, daria pra tá fazendo, mas eu preferi tá inventando outro modelo aqui, tá? Pra dar uma diferenciação aí, mas vai ficar a mesma coisa, tá, pessoal? A corujona vai ser grande, a mesma coisa. O que tá mudando é a execução aqui de alguns pontos. Então, ó, as 5 correntes aqui parece que vai ficar bom. Eu vou trabalhar mais alguns lequinhos e vou abrir de novo e vou olhar. Porque sempre eu tenho que estar abrindo e estar olhando, tá? Como eu nunca fiz esse modelo na corujona, o meu outro modelo era diferente. Como eu estava dizendo para vocês, pode ser que de repente eu não precise aumentar correntes. Então, aqui no início parece que tá bom, mas eu ainda vou trabalhar mais alguns leques, vou abrir e vou olhar e ver se tá bom. Porque às vezes ele vai franzir. Às vezes eu acho que vai ficar bom e não fica. Então, por isso a necessidade de estar fazendo, abrindo o trabalho e olhando, como eu sempre estou explicando aí para vocês. Porque senão a gente vai seguindo o aumento, prega o pau aqui, vai fazendo, depois chega lá no final, não deu certo. Então, é bom fazer um pedaço, abre o trabalho, olha. Melhor perder aí uns segundinhos e abrir o trabalho e olhar do que fazer direto achando que vai estar certo e depois lá no final dar errado. Tá, pessoal? Igual lá no início, como eu disse, teve 3 carreiras que eu não precisei de aumento. Então, aqui, ó, eu vou abrir... Vou olhar o meu trabalho, ó, tá ficando certinho, pessoal, tá, ó, não tá franzindo e não tá repuxando. Mas eu vou, pra tirar todas as minhas dúvidas, eu vou abrir o trabalho todo. Vou abrir ele todo e vou olhar e ver se realmente vai ficar bom. Porque ele dobrado é uma coisa, ele aberto é outra. Vou voltar aqui a imagem, deixa eu achar aqui, deixa eu voltar. Vou subir aqui um pouquinho a minha câmera pra vocês verem um pedaço aqui do trabalho. Ó, ela já tá bem grande, mas dá pra vocês verem aqui, ó, as carreiras que eu comecei aqui a execução, ó, do aumento das correntes. Então, vai ficando assim, ó, tá certo, não tá franzindo, não tá repuxando. Então, eu vou com as 5 correntes até aqui na minha marcação, onde é o lugar do meu aumento. A partir daqui é o lugar da minha diminuição. Opa, minha câmera tá caindo. É o lugar da minha diminuição, então, da minha marcação para baixo. Então, a partir daqui... Onde eu tenho aqui 3 correntes, na parte da minha diminuição, eu vou começar a colocar 4. Então, eu estou seguindo o meu aumento. Na anterior eu tinha 3, então nessa carreira que eu estou vindo trabalhando, agora eu vou ter 4. Então, eu vou fazer a mesma repetição do que eu fiz na carreira anterior. Vou continuar seguindo aqui os pontos em relevo com apenas uma corrente de separação, porém aumentando as minhas correntes aqui, ó, antes e depois dos meus pontos altos. Na parte do aumento, 5 correntes, tá? E os pontos altos e 5 correntes. Na parte aqui da minha marcação, onde começa a minha diminuição, eu vou ter aqui, então, já 4 correntes. Vou fazer toda a volta lá da coruja. Quando eu chegar aqui desse lado, na parte onde começa o meu aumento, eu começo a aumentar. Então, até aqui, na parte da diminuição, eu vou vir com as 4 correntes nessa carreira que eu estou trabalhando. A partir da minha marcação, eu já vou começar a trabalhar, então, as 5 carreiras. E vou até lá no final, fazendo do jeito como eu expliquei pra vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, quando eu chegar aqui, ó, essa parte minha não vai ter aumentos. Então, eu vou trabalhar as 5 correntes até aqui. Vou fazer esse leque normalmente com as 2 correntes de separação. Terminado aqui o meu leque, eu já laço a agulha e venho direto aqui no meu ponto em relevo. Começo aqui a minha carreira, caminho com o meu fio e venho fazendo aqui já outra carreira, acompanhando aqui, ó, os leques e os pontos que não tem os aumentos, tá, pessoal? E já volto mostrando pra vocês, então, a carreira seguinte. E vou contar aqui pra ver, vou ver se já tá no tamanho bom pra tá parando, pra tá iniciando as próximas carreiras que são um pouquinho mais trabalhosas.
Se não tiver bom, depois eu trabalho mais uma ou duas carreiras ainda. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda, vou fechar a minha carreira e já vou começar a próxima e volto mostrando pra vocês. Bom, então, pessoal, na carreira anterior, eu fiz os lequinhos, aonde tinha aqui as 4 correntes, eu aumentei para 5, e lá na diminuição, onde tinha 3, eu coloquei 4. Já adiantei aqui a 14ª carreira, tá? Então, a 14ª carreira, vocês vão fazer o lequinho com 8 correntes de separação, vão prender aqui com um ponto baixo entre os 2 pontos em relevo, 8 correntes novamente o leque. Isso na minha parte, tá, do aumento. Então, na parte do aumento, eu trabalhei os lequinhos, fazendo as 8 correntinhas de separação, prendendo com um ponto baixo entre os 2 pontos em relevo. Quando eu chego aqui na minha marcação, da marcação para baixo, aqui onde é a parte da diminuição, eu já diminuí para 6 correntes, tá? Fiz a volta toda, cheguei do outro lado, aonde começa a minha marcação para aumentar, eu voltei para 8 correntes. Então, foi isso que eu trabalhei. Essa carreira, ela é bem facinha, bem simplesinha. A partir de agora que começa a ficar um pouquinho mais complicadinho. Mas nada que vocês não vão conseguir fazer, tá, pessoal? Então, aqui, eu já comecei a 15ª carreira, tá? Lembrando, pessoal, que em todas as carreiras, nessa parte, não tem aumento, ó, tá? Todas as carreiras, ó, que eu vim trabalhando, eu encerrei aqui os aumentos, aqui já não tem os aumentos, vai ficar assim, tá? Então, aqui tá a 14ª carreira, onde eu vim trabalhando, ó, as 8 correntes na parte do aumento e 6 na minha diminuição. Fechei aqui a minha carreira e já iniciei aqui, ó, a última carreira. Essa é a última carreira no pink, tá, pessoal? Tá ficando assim, ó, vou explicar pra vocês agora. Então, fiz aqui, ó, fechei minha carreira, caminhei com o meu fio, subi aqui, fiz o meu lequinho com uma corrente só de separação, fiz direto o meu ponto em relevo, fiz aqui, ó, o meu lequinho com uma corrente de separação, vim direto, fiz o ponto em relevo, já subi direto, fiz o lequinho. Então, a partir de agora é que começa a modificação. Aqui eu fiz o meu leque, desci 4 correntes, vim na segunda correntinha da carreira anterior das correntes, prendi com um ponto baixo, fiz uma corrente de separação, daqui pra cá na segunda argolinha da corrente eu já prendi com ponto baixo, subi os 4 pontos altos, fiz aqui o meu lequinho e fiz a mesma repetição aqui. Então, aqui, ó, estou no início, na parte do aumento. Vou vir trabalhando aqui dessa maneira agora as minhas carreiras. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, aqui eu ainda estou na parte do aumento, vou trabalhar dessa maneira. Estou na parte onde eu tenho as 8 correntes aqui, ó, na carreira anterior. Então, vou fazer o meu lequinho com as 2 correntes de separação. Vou fazer o meu lequinho aqui. E agora, eu vou fazer 4 correntes. Então, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui, ó, na minha correntinha da carreira anterior, onde estão as 8 correntes. Vou vir aqui, ó, a primeira corrente, vou vir na segunda. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de separação. Vou vir aqui, ó, vou pegar a minha outra correntinha. Daqui pra cá, vou vir, ó, na primeira, na segunda e vou prender aqui com ponto baixo. Subo as 4 correntes e venho no meio do meu leque trabalhando o outro leque. Vai continuar leque sobre leque. O que vai mudar agora é o trabalho no meio dos leques. O leque normal com as 2 correntinhas de separação. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Deixa eu dar uma focadinha na câmera. Tá desfocando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, ver se melhora. Isso, fiz as 4 correntes, vou vir aqui, ó, está assim, ó, minha carreira anterior. Então, aqui eu tenho o primeiro cordão de correntes de 8 correntes. Vou contar a primeira correntinha,
vou vir na segunda e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente de separação, pego essa corrente aqui, ó, do outro lado, conto agora daqui pra cá, ó, a primeira, a segunda, prendo com um ponto baixo. 4 correntinhas novamente e venho no meu leque. Vou fazer isso até lá na minha marcação. Na minha marcação, eu já vou ter a diminuição do ponto. 2 correntes, o meu lequinho. Novamente, vou fazer as correntes. Então, eu venho fazendo uma. A câmera tá desfocando, pessoal. Deixa eu dar uma ajeitadinha nela aqui. Voltar ela um pouquinho. Então, eu fiz aqui, ó. Vou fazer as minhas correntes, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No primeiro cordão, ó, de correntes, de 8 correntes, venho aqui, ó, na primeira, na segunda correntinha, prendo com um ponto baixo e faço uma corrente. Pego a outra corrente de 8 correntinhas, daqui pra cá venho na segunda e prendo com um ponto baixo. Novamente, eu vou subir 4 correntes e vou vir trabalhando aqui o meu leque. Então, aqui, pessoal, vai ficar um trabalho bem bonito aí na coruja de vocês. Deixa eu voltar aqui a câmera. Ela não tá querendo voltar, tá aumentando. Deixa eu ver se eu consigo voltar ela aqui. Tô com bastante dificuldade pra tá mexendo aqui na câmera, pessoal. Consegui, voltou. Então, aqui, essa última carreira do pink que eu estou trabalhando vai ficar assim, ó. Vão ficar esses desenhinhos aqui, ó, formando um Vzinho. Olha como que vai ficando bonito a execução do trabalho. Então, vai ficando assim. Então, eu vou trabalhar as 4 correntes até lá na minha diminuição. Na minha diminuição, provavelmente, eu vou precisar de 3, tá, pessoal? Eu vou até lá na minha diminuição e vou ver se 4 correntes vai ficar bom ou se eu diminuo para 3 e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, no lugar da diminuição, da minha marcação para baixo aqui, da diminuição dos pontos, eu coloquei 3 correntes aqui. Então, vocês vão trabalhar dessa maneira, tá? Fazendo a parte aqui até chegar no lugar onde termina o meu aumento aqui, ó, daquela marcação. Até aqui, vocês vão fazer assim, ó, dessa maneira, com as 4 correntes. Chegou no lugar aqui, ó, da marcação, daqui pra baixo é a diminuição, então, aqui o processo é o mesmo, vocês vão fazer do mesmo jeito, porém, com 3 correntes. Então, vocês vão trabalhar daí essa volta toda da diminuição do mesmo jeito, fazendo o lequinho com as 2 correntes de separação. Só o que vai mudar são a quantidade de correntes aqui, ó. Fiz o meu lequinho, então aqui, até aqui no lugar do meu aumento, eu tinha 4 correntes. Agora aqui eu vou fazer 3, ó. 1, 2, 3. Vou vir no mesmo lugar, ó. Primeira, segunda corrente. Prendo com um ponto baixo, uma corrente de separação. Daqui pra cá venho na segunda e prendo com um ponto baixo e subo 3 correntes e continuo os meus lequinhos. E vou fazer isso aqui a volta toda, até chegar no lugar da minha marcação, onde eu tenho que aumentar. Aí, lá na minha marcação, eu volto a fazer as 4 correntes de separação e a execução é a mesma. 1, 2, 3. Conto a primeira corrente, venho na segunda. Uma correntinha de separação. Venho na outra correntinha, ó. Primeiro, segunda correntinha. Prendo com o ponto baixo, 3 correntes e volto a trabalhar os meus leques. Então, eu vou trabalhar isso aqui a volta toda. E já vou voltar na outra carreira, já com o início aí da outra cor, onde nós vamos trabalhar as carreiras agora bem diferentes. E vou trabalhar a outra carreira na cor rosa mesclado, para combinar aqui com o pink, mas vocês podem estar fazendo de qualquer cor, tá, pessoal? A única cor que eu acho que não fica legal, que eu não
aconselho vocês a fazer, mas vai do gosto também da pessoa, é lógico, né? Gosto, cada um tem um. E eu, particularmente, eu gosto de todas as cores. Porém, a coruja, ela não fica boa, pessoal, feita no verde. É a única cor que eu acho que não fica legal pra coruja, é o verde e o preto. O preto eu também não gosto. Na coruja, acho que não fica legal. Mas vocês podem estar combinando cores e fazendo aí do gosto de vocês. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda, tá? Com as 3 correntes na parte aqui da diminuição. Cheguei lá no lugar do meu aumento, eu vou aumentar para 4 correntes. Eu vou tentar voltar a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar a imagem. Estou com bastante dificuldade para mexer aqui. Deixa eu ver se ela volta toda. Vou subir aqui para vocês verem. Então, aqui, pessoal, vai ficando assim, ó. Eu vou virar aqui assim. Ela tá bem grande já, mas vou pegar um pedaço. Opa, tá caindo de novo. Vou pegar um pedaço aqui dela, onde eu estou trabalhando, ó, essas carreiras para vocês poderem ver certinho como que ela tá ficando, ó. O desenho dela vai ficando assim. Vai ficando um desenho bem bonito. Vai dar um destaque aí no trabalho. Lembrando que a outra corujona que eu fiz não foi esse o trabalho que eu fiz nela. Eu trabalhei os leques, porém eu não tinha o ponto em relevo e modifiquei aqui algumas carreiras nessa parte em pink. Porém, essa daqui tá ficando muito mais bonita do que a outra que eu fiz. Então, ela vai ficando assim, ó. Então, eu iniciei lá o trabalho com as 4 correntes. Minha câmera, ela desligou, pessoal, sozinha. Então, ó, vocês vão começar aqui, ó, do início, essa 15ª carreira, que é a última, ó, vocês vão fechar a carreira, essa parte não tem os aumentos. Vão começar a execução desse trabalho, ó, com as 4 correntes, prendendo na corrente anterior, como eu expliquei pra vocês, na segunda correntinha. E vão vir até aqui, ó, na marcação. Até aqui, vocês vão estar fazendo as 4 correntes. A partir daqui, vocês já vão começar a trabalhar 3 correntes apenas aqui. A execução é a mesma, da mesma maneira. Vocês vão fazer a volta toda. Chegou do outro lado, lá no rumo do aumento, vocês vão parar as 3 correntes e começar as 4 correntes. E vão vir aqui fechar a carreira de vocês do mesmo jeito que eu expliquei desde o início, tá? Vão fazer as correntes até aqui. Aqui vocês já vão fazer o lequinho normalmente. Aqui já desce direto, sem corrente nenhuma de separação para o ponto em relevo, tá? Já direto fecha a carreira. Fechou a carreira aqui, acabou. Essa cor do pink. Aí nós vamos começar a trabalhar a outra cor. Mas, porém, se vocês quiserem também continuar com a mesma cor, continuem, tá? Só não vai dar, assim, o mesmo destaque que vai dar de cores aqui da minha. Então, eu vou fechar aqui a minha carreira e vou voltar com a próxima carreira na cor rosa mesclada, tá? Pra vocês aí, pra nós terminarmos a nossa corujona logo, porque ela é bem demorada, bem trabalhosa. Então, vai ficando assim, pessoal, ó. Vai dar um desenho bem bonito aí na corujona de vocês. Eu volto, então, com a próxima carreira no rosa mesclado.